Com os irmãos. Coloca aí para nós, Wendel. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 30. Mateus 24, 30. E 31 diz assim: então aparecerá do céu, Mateus 24, 30, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, as quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Pois a alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus
Aleluia! Sabe, irmãos, o que eu vou pregar hoje, infelizmente, não tem sido pregado em muitos lugares onde deveria estar sendo pregado, que é sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, é o tema da nossa mensagem. Por que que eu digo que a igreja, em muitos lugares, não está pregando mais sobre a volta de Jesus? Porque hoje se prega muito sobre saúde espiritual, saúde emocional, prega-se sobre governo, prega-se sobre prosperidade, prega-se sobre conquistar a cidade, e não tem nada errado nisso, amém? Mas não é o tema central da igreja. O tema central da igreja sempre deve ser: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E por que que ele está voltando? E para quem ele vai voltar? E o que vai acontecer nessa volta de Jesus? É interessante que mesmo Jesus estando aqui, em corpo, encarnado, vivendo como nós, seres humanos, ele era indagado a respeito disso. Nesse texto que nós lemos, nós vemos fazendo uma pergunta, e não era uma, eram 3 perguntas, que fizeram para Jesus aqui em Mateus capítulo 24. Perguntaram sobre quando seria a vinda dele. Perguntaram como que seria o governo dele. Se seria nessa época que o governo dele seria estabelecido. E também perguntaram quem estaria neste governo, o que ia acontecer para a volta deste governo. E Jesus, dentro da caminhada, ele sempre está falando sobre a volta dele. Você vê nas escrituras, a Bíblia, os apóstolos falando sobre a volta de Jesus. Você vê Paulo falando que a volta de Jesus será como um piscar de olhos, que vai dar como um raio que corta do Oriente para o Ocidente, assim vai ser a volta de Jesus. O mesmo apóstolo Paulo, ele fala que na volta de Jesus será dada a ordem, e os anjos estarão nos 4 cantos da terra recolhendo os salvos. Você vê as escrituras também falando que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Era pregado que vinha o juízo de Deus, era pregado que Deus estaria visitando a terra através do juízo, porque a humanidade se corrompeu, se afastou. E aí vem o texto bíblico e diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. E ele está falando o quê? Que nos dias de Noé, casavam-se, se davam em casamento, faziam negócios, iam para a igreja, tinham as suas religiões. Havia uma cultura de sociedade organizada. Se você for estudar dentro da antropologia, você vai ver falar sobre isso, como que as sociedades eram organizadas na antiguidade. Mas houve um tempo em que Deus falou assim: eu me arrependo de ter criado o homem, porque o homem, todo o tempo, o seu pensamento é só maldade. Então você vai ver nas escrituras sempre falando, a Bíblia, desde os dias iniciais da humanidade, a promessa do retorno de Jesus. A promessa de que nas escrituras Jesus estaria vindo e estabelecendo o reino de Deus plenamente. Porque o reino de Deus está sendo estabelecido, amém? E quando nós falamos sobre isso, irmão, nós precisamos pensar o seguinte: para muitas pessoas, como sempre fala para cá e para lá, Jesus já voltou. Você não sabe como Jesus vai voltar para você. Pode ser no arrebatamento, pode ser na morte. Tem muita gente que Jesus voltou para ele. Mas eu não quero falar apenas nessa volta, porque é verdade que a Bíblia diz que aqueles que dormem, aqueles que morrem no Senhor, eles ainda não receberam a segunda vinda de Jesus. Porque a Bíblia, irmãos, presta atenção nisso, porque eu vou falar de coisas de escatologia. Porque quando Jesus vier para buscar a sua igreja, alguém é a igreja de Jesus aqui? Alguém é a igreja de Jesus aqui? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão. Então aquele que morreu hoje no Senhor, morreu uma semana ou alguns dias, ele dorme, ele está aguardando, porque quando Jesus vier e tiver a ordem dos seus anjos para buscar a sua igreja, irmãos, vai acontecer um rebuliço na terra, vai acontecer coisas tremendas na terra, e eu quero falar sobre isso,
sobre essa promessa. Diga comigo, promessa inabalável. E aí, de Cristo, amém? Promessa inabalável de Cristo. Nós vemos, irmãos, que os discípulos questionam Jesus sobre os sinais da volta e do fim do mundo. E ele nos deixou uma série de sinais claros e inconfundíveis nesse texto, para que hoje nós possamos ter certeza que nós estamos vivendo os dias próximos da volta de Jesus. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus está voltando. Irmãos, vemos uma grande agitação, nações em tumulto, a moralidade desintegrando a sociedade. Nós vemos catástrofes naturais e o espírito do anticristo aí diariamente em várias áreas da sociedade. Eu estava dizendo para a Íria hoje, um pouco antes da gente falar, eu falei assim, a questão é que pessoas que se envolvem com o mundo, elas não estão apenas se envolvendo com o mundo, mas com o espírito que está atuando naquilo. Elas se envolvem com o espírito que está regendo aquilo. Elas estão se aliançando com tudo aquilo que envolve aquele cantor, aquela música, aquela prática. Eles estão se envolvendo com aquilo. É como falar que um crente vai para um motel, vai para um cabaré, vai para um boteco qualquer por aí. Há um espírito que está ali e a pessoa está trazendo para si essas coisas. Mas pastor, não pode falar nisso hoje. Irmão, deixa eu dizer, isso aqui é uma casa de profeta. Aqui é um lugar onde nós devemos pregar a palavra de Deus como ela tem que ser. Aí você vai ter a questão assim, eu não concordo. Irmãos, você fica com a sua teologia, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. E aí nós precisamos saber o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que vai chegar o tempo, irmãos, que o santo, o puro, aquele que ama ao Senhor, ele vai cada vez mais se santificar. Eu acho que você não entendeu. Aquele que ama as coisas de Deus, cada vez vai amar mais as coisas de Deus. Mas aqueles que estão se misturando com essa sociedade, misturando com esse mundo, vão cada vez mais amar este mundo e vão querer ficar neste mundo. Ao ponto de quando falar sobre a volta de Jesus, tem gente que faz até o sinal da cruz. Tem gente que começa a ir no banheiro, tem gente que vai beber água, tem gente que dá o espírito da formiguinha nas nádegas, começa a formigar, irmãos, e aí ele não consegue ficar quieto. Porque falar sobre a volta de Jesus é falar sobre um assunto muito sério para a igreja. É falar sobre algo que nós precisamos constantemente estar fazendo uma reflexão sobre. Não é se ele vai vir, porque ele virá. Não é sobre se ele vai vir, ele virá. É sobre estarmos preparados para a volta dele. No entanto, irmãos, a pergunta, como eu disse, não é se ele vai voltar, mas sim se estamos preparados para a volta de Jesus e para encontrar com ele face a face. Você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus face a face? Você o deseja de tal maneira de falar assim, eu quero ver o meu Senhor face a face. Tem gente que canta na igreja e ele canta por cantar. Agora tem gente que ele não canta na igreja, ele adora Jesus. Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, é tudo um reflexo daquilo que nós realmente temos no nosso âmago. Eu vou falar apenas 2 pontos nessa mensagem de hoje, até parece incrível, né, Jesus? Parece incrível, o pastor vai falar 2 pontos apenas. 2 pontos, com alguns subpontos. O primeiro ponto eu vou falar sobre os sinais da volta de Jesus e que estão se cumprindo. É o primeiro ponto que eu vou falar. E o segundo ponto que eu vou falar é sobre, deixa eu ver aqui, como devemos nos preparar para a volta de Jesus. Então, é algo bem objetivo, mas que você precisa realmente estar atento. Sinais da volta de Jesus que estão se cumprindo hoje. Primeiro, o engano religioso e a apostasia. O crescimento, irmãos, das falsas doutrinas. O pessoal vai colocar no telão, Mateus 24, versículo 4, versículo 5. Diz assim as Escrituras: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, nós vemos o quê? Que Jesus está falando que nos últimos tempos, muitos usarão o nome de Deus, muitos usarão o nome evangélico, cristão, mas que estão realmente o quê?
Jesus está dizendo assim: acautelai-vos deles, porque eles dizem uma coisa, mas praticam outra. Falam algumas coisas que são da Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Irmãos, nem todos os caminhos levam a Deus, somente um caminho leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Há um discurso religioso falando: não, todos os lugares, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um dos caminhos, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos hoje, irmãos, dentro desse contexto de engano religioso, muitas lideranças religiosas distorcendo a palavra para agradar os homens e não a Deus. Para agradar aos homens e não a Deus. Muitas pessoas que estão aí, eu mandei um vídeo para algumas pessoas aí, assim, que tinham um pouquinho de estrutura, né, para ouvir, de pregadores, chega assim, eu até esqueci, oh meu Deus do céu, vai chegar na igreja, o pastor vai cumprimentar o pessoal, e diz assim: queridos lindos, amados do papai, né? Então a linguagem hoje em muitos lugares, irmãos, é uma linguagem de quê? Bajulação. É uma linguagem, irmãos, que é totalmente para confundir as pessoas. Não há um confronto, não há um pastoreio de tirar os carrapatos, de tirar as sujeiras, de tirar a ovelha da lama. Não há essa preocupação, irmãos. Mas há uma preocupação de quê? De encher a igreja. Igreja cheia não quer dizer nada. O que quer dizer tudo, irmãos, é a presença de Deus em um ambiente, seja uma, duas, três, quatro, seja quantas pessoas tiver, mas se Jesus estiver ali, irmãos, há transformação, a presença de Deus, a mudança. Podemos cantar 3 palavrinhas só, mas se tiver diante de Deus e com a unção de Deus, transforma. Podemos pregar aqui o Salmo 23, todo mundo conhece, mas se for debaixo da unção, irmãos, pode ser o teólogo mais poderoso, não vai transformar uma pessoa. Pode ser a teologia mais poderosa, não transforma a pessoa. Mas a gente pode pegar o mesmo Salmo 23, debaixo dessa presença de Deus, aleluia, debaixo dessa unção de Deus, que nós vamos ajoelhar aqui no chão e vamos confessar os nossos pecados e vamos entregar nossa vida. Por quê? Porque a unção de Deus, a presença de Deus, quebra todo jugo. E nós precisamos realmente olhar essas coisas. Nós vemos o aumento das seitas, as práticas ocultistas e uma espiritualidade superficial enganando bilhões de pessoas. Não, o importante é Deus ter o meu coração. Deus quer o meu coração. Ele não quer minha roupa, Ele não quer minha boca, Ele não quer aquilo que eu... Deus quer você! Ele não quer um pedacinho. E aí a gente vê uma falsa espiritualidade, fala assim: não, o importante é ir lá domingo e bater o ponto e fazer a minha reza e vou embora para casa. Não, irmãos, o importante é você receber aqui e compartilhar diariamente, é você estar na sua casa, é você estar no seu trabalho e saber que você é um agente de Deus aqui na terra, você é um discípulo de Jesus, e onde você estiver, o horário onde você estiver, em qualquer situação que você estiver, você é um discípulo de Jesus, e você não vive uma vida rasa, superficial, você tem raízes, e as suas raízes é em Jesus. Aleluia! E aí, irmão, nós vemos hoje esse engano que diz assim: o importante é você dizer que ama a Deus. Você não precisa deixar nada. Você não precisa deixar nada. Não, irmãos. Para seguir Jesus, tem que deixar tudo. A gente cantou aqui agora: tudo entregarei, tudo deixarei. Irmão, de verdade, você cantou essa música com sinceridade? Você cantou com sinceridade? Irmãos, quando o assunto é profundo na questão das Escrituras, até polêmica, se por ele, para ele, por meio dele, sabe? Veio discussão dos liberalistas do atual momento. Não pode cantar essa música, porque essa música e coisa e tal. Teve alguém que é um ícone da juventude no nosso Brasil, que foi para a internet reclamar, porque não quer que os filhos cantam por ele, para ele. Vou gastar minha vida. Irmãos, você já imaginou você falar assim: meu filho, seja aquela pessoa que você vai entregar a sua vida, você vai queimar por Jesus, você vai amar Jesus, você vai dar tudo por Ele, você vai viver e respirar por Ele. Ah, irmãos! Mas hoje, irmãos, tem muita gente que fala assim: meu filho vai ser um médico,
meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um empreendedor, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. E aí quando fala assim, alguém fala assim, seu filho vai ser pastor. Deus me livre. Deus me livre. Como se fosse um karma, irmãos. Como se fosse algo. Se você está aqui hoje é porque alguém investiu em um pastor, alguém investiu numa obra missionária, alguém realmente fez a obra de Deus dar continuidade. E aí a gente não quer isso para os nossos filhos, a gente quer os nossos filhos ganhando dinheiro. Irmão, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E a gente vive um cristianismo hoje que não está pensando que Jesus está voltando. Irmão, se Jesus voltar hoje, como é que está o nível da nossa espiritualidade? Como é que está o nível da nossa fé? E aí nós vemos dentro desse engano religioso e da apostasia, a promoção do globalismo religioso, que sugere que todas as religiões levam ao mesmo Deus, que é uma afronta dizer que Jesus é a única verdade. Irmãos, tem lugar que você não pode dizer que Jesus é o único Salvador. No nosso meio da sociedade fala assim, não, é só Jesus, não é Jesus não é assim que eu vejo. E aí você tem que puxar a sua espada, calibre 66, aleluia, aleluia, 66 livros, aleluia, calibre 60 e fala assim, a minha Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele, aleluia. Então nós vemos hoje uma sociedade organizada para ir contra tudo aquilo que realmente é bíblico. Em muitos lugares você não pode falar sobre aquilo que a Bíblia condena. Você não pode falar, em muitos lugares, aqui a gente fala, e muito falar assim, se você tiver vida sexual fora do casamento, você está pecando. Se você estiver fora de um relacionamento que seja bíblico, você está pecando. Se você se relaciona com a pessoa do mesmo sexo, você está pecando. Se você tem relacionamento fora do casamento, você está adulterando. Se você mente para as pessoas, você é mentiroso. E a Bíblia diz que o céu não vai entrar mentiroso. E em muitos lugares não pode isso. Por quê? Por causa da apostasia. Irmãos, a Bíblia diz que antes da vinda de Jesus, a apostasia seria geral. Haveria uma apostasia tremenda. E quantas pessoas hoje dizem assim, não, eu tenho Deus no meu coração, mas eu não quero muito compromisso não. Esse negócio de servir, esse negócio de, de orar, jejuar. Não, deixa para quem a gente paga. É assim, irmãos, em muitos lugares. Deixa para quem a gente paga. Eles pagam, eles recebem para isso. E aí mostra o nível de apostasia. O nível de apostasia. É isso que nós estamos vendo, sinais da volta de Jesus. Cada vez mais escândalos. Irmãos, nós temos uma enxurrada de escândalos, onde as pessoas estão brigando, fechando igreja, partidarismo, política dentro da igreja, donos da igreja, famílias que se acham que mandam na igreja, pastores que se acham os todos poderosos. E isso tudo é sinal de quê? Da apostasia. E a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, a apostasia viria. E a apostasia, irmãos, ela já está entre nós. E a questão não é ficar triste porque a apostasia está entre nós, porque nós não somos apostatas. Nós somos salvos, nós somos lavados, nós amamos Jesus, nós esperamos, ansiamos pela volta de Jesus, aleluia, aleluia. Irmãos, quem tem medo de ouvir uma mensagem como essa, é quem ainda realmente não entendeu que Ele virá, e Ele está chegando, e Ele está às portas, e Ele está preparando o seu povo, antes de um grande avivamento. Vai vir o avivamento, mas quando vier o avivamento, o arrebatamento também virá. E vai levar quem, irmãos? Vai levar quem? A sua noiva. A sua noiva. A noiva de Cristo. Aquela que se preparou, se adornou. Aquela que se santificou. Aquela que queimou, que gastou a sua vida. Aquela que não ficou com a vida de qualquer jeito, não tendo azeite. Aquela prudente, aleluia, aquela que guardou fogo, óleo, azeite, aquela que foi, irmãos, a prudente, aleluia.
E aí, meus queridos irmãos, nós vemos determinados lugares que as pessoas não estão pensando sobre a volta de Jesus. Quando Jesus vier, irmãos, toda a terra verá. Toda a terra verá. Outro sinal da vida de Jesus é guerras e rumores de guerras. Aumento da tensão global. Mateus 24, versículos 6 e 7. Coloca no telão para nós. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Na minha versão está assusteis. A minha versão revista atualizada, tá? Não é NVI que eu estou aqui usando. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Diga comigo, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, vamos dar uma olhada para o cenário mundial hoje. O conflito entre Rússia e Ucrânia. A ameaça de uma paz mundial cada vez mais, através dessas duas nações, que não envolve só as duas nações, mas envolve o globo terrestre todo, que pode desencadear a terceira guerra mundial. Nós vemos a tensão crescente entre Israel e as potências inimigas, que é uma profecia que está lá em Zacarias 12, 2 e 3, não dá para eu olhar agora, mas que fala sobre as nações dali em volta de Israel, cercando Israel para destruir Israel. Nós vemos o conflito lá no Oriente Médio, a disputa de Taiwan com a Coreia do Norte. Nós vemos, irmãos, o mundo à beira de um colapso maior. O apocalipse se aproxima mais do que imaginamos. Eu vi um estudo, que não é um estudo cristão, mas um estudo muito sério, que diz o seguinte, que tem bombas nucleares para destruir a Terra centenas de vezes. Há bombas nucleares que dá para destruir a Terra centenas de vezes. E aí, quando nós vamos estudar a Bíblia, que fala sobre os cavaleiros do Apocalipse, que muita gente tem medo de ler, irmãos, a Bíblia diz que vai acontecer um dia, mas eu tenho uma notícia para você. Mas eu vou contar primeiro o que vai acontecer. Vai cair uma estrela na Terra. E a NASA sempre está falando sobre isso, que vai chegar um asteroide. Está vindo um asteroide, está perto. E tem muita coisa que está escondida. Mas aí a Bíblia diz que vai cair uma estrela, que vai em um dia matar 1/3 da humanidade. Os cavaleiros do Apocalipse. Em um dia, 1/3 da humanidade vai morrer com essa estrela ou asteroide que vai cair sobre a Terra. Olha para o seu irmão e fala assim, e aí, irmão? Olha para ele e fala assim, e aí, irmão? Aí você vai responder para ele assim, e aí que eu não vou estar aqui. Fala com mais entusiasmo, meu irmão. Acho que você não lê Bíblia. E aí que você não vai estar aqui, irmãos. Aleluia. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, o juízo de Deus sobre a terra, a igreja não vai ser aquilo, a recompensa de tudo aquilo que você fez aqui em vida. E aí a Bíblia vai se cumprir plenamente. O vosso trabalho no Senhor não é em vão. Aleluia. Pode aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia. Outro sinal da volta de Jesus é fomes, pestes e desastres naturais. A criação clama por redenção. Lucas 21:11 diz assim, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestes. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Os sinais da criação estão evidentes em nossa realidade. A pandemia do Covid-19 foi um grito de alerta sobre a fragilidade humana e a proximidade do fim. Irmãos, crises alimentares globais estão afetando milhões. Irmãos, tem muita gente morrendo de fome. Mas não é porque não tem alimento, é porque não tem como produzir. O Brasil é um celeiro de alimento, mas esse alimento não chega lá. Por causa de quê? Por causa da iniquidade da humanidade, por causa dos sistemas. E a Bíblia diz sobre isso, desastres naturais estão aumentando com frequência e intensidade,
como terremotos que aconteceu recentemente na Turquia, na Síria, furacões e enchentes devastadoras. E se você ligar o jornal, irmãos, e se espremer a televisão, sai sangue. E aí, nós olhamos isso e falamos assim, não, mas sempre aconteceu. Irmãos, sempre São Paulo ficou debaixo de água? Você já ouviu falar de terremoto no Tocantins? Não? Ué, mas aconteceu recentemente. Balançou o Tocantins recentemente. Ah, mas não mexeu aqui, mas aconteceu. Você já viu Santa Catarina acontecer como engolir ruas inteiras? Você já viu acontecer isso? Eu não vou para fora do Brasil, eu vou aqui. Você já viu isso? Já viu, irmãos? Não. Mas tudo isso é o quê? Irmãos, Jesus está voltando. A Bíblia diz que a igreja não vai ser pega de surpresa. Mas sabe o que eu às vezes fico pensando, irmãos? É que a igreja está dormindo em berço de ouro. A igreja, ela está maravilhada com a glória e esquecendo da miséria da sociedade. A igreja está afundada na unção e até se acostumou com a unção e esqueceu que essa unção não é para você sentir arrepio e ficar chapado. Mas essa unção é para quebrar o jugo, essa unção é para libertar os cativos, essa unção é para ir até os perdidos e dizer assim: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus dá vida, Jesus ele veio para trazer salvação e vida eterna para você. Mas irmãos, a natureza está gritando e a resposta divina se aproxima. Outro sinal da volta de Jesus: a corrupção moral e o esfriamento do amor. Mateus 24:12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase? Então olha para o seu irmão e fala assim, de quase. Eu não estou nessa lista. Diga aí, eu não estou nessa lista. Alguém aqui ama? Alguém aqui ama? Mas eu vou apertar um pouquinho. Alguém aqui ama com o amor de Deus? Alguém aqui ama com o amor de Deus? Porque não é amar, irmão. O mundo ama, mas é um amor egoísta. É um amor humano, um amor falho. Mas amar com o amor de Deus é um amor perfeito. Por isso que é um amor ágape, sacrificial. Aleluia. E aí, nós vemos ideologias, irmãos, cada vez mais desafiando a verdade de Deus, que são propagadas como verdades absolutas, dizendo assim, não, isso é o que nós acreditamos. Irmãos, a coisa está tão feia, que esses dias estavam discutindo se realmente o diabo vai ser restaurado ou não vai ser restaurado. Há um conceito tão errado sobre a Bíblia, que já estavam discutindo sobre se há restauração do diabo, porque se Deus é amor, então Ele vai perdoar o diabo. E aí, irmãos, isso tem causado o quê? Um esfriamento, uma dureza. O egoísmo humano, o egoísmo, que a gente só está olhando para a nossa barriga. Deixa eu te perguntar assim, o que você queria para a sua igreja? O que você gostaria de acontecesse na sua igreja? Mas vamos sair um pouquinho da nossa igreja, na sua cidade, e você não fosse beneficiado, você estaria disposto a gastar sua vida, recursos? Porque quando a gente ama com o amor de Deus, a gente não pensa na gente somente. A gente olha para o outro e olha com o olhar de Jesus, de misericórdia, de amor, de compaixão. Por que a igreja ela é um hospital? Porque a igreja não está aqui para ficar apontando defeito dos outros. Quem fica apontando defeito dos outros, ele nunca fala o seu defeito. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vamos falar assim, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso me converter, eu preciso mudar, eu preciso de transformação, eu preciso me achegar a Deus, eu preciso me transformar, eu preciso estar mais parecido com Jesus, porque esse é o meu alvo, esse é o meu propósito, aleluia! E aí, irmãos, nós vemos o crescimento cada vez mais do satanismo e da perversão nas artes, na mídia, mostra como o mundo se perdeu e o temor do Senhor. Esses dias tinha uma artista que ela divulgou, estava até falando para ele agora há pouco, que uma artista
aí do meio dos jovens e coisa e tal, que arrasta milhões, ela postou um dia num terreiro, ela servindo no terreiro, no candomblé. E aí esse serviço que ela estava falando, ela falando assim, essa é a minha fé. E ela dizendo ali, ela empenhada, dando ali, e feliz. E aí ela ficou assim, fizeram a matéria porque ficaram aborrecidos, porque um monte de seguidor, os cristãos, deixaram de seguir ela. Por que seguia antes? Porque é uma pessoa que propaga a perversão, a imoralidade. E tinha gente que seguia. Não aqui. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Não aqui. Porque, irmãos, quem você segue nas redes sociais vai dizer muito daquilo que você quer para a sua vida. Que tipo de livro você lê? Que tipo de alimento você tem? Você tem prazer na fofoca alheia? Você tem prazer na desgraça dos outros? Então, se você está tendo isso, você precisa rever o seu cristianismo. Você precisa chorar com os que choram. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Então, o amor de muitos esfriou, mas a palavra de Deus permanece firme. Diga comigo, a palavra de Deus permanece firme. Então, esses são os sinais da volta de Jesus. Alguém aqui não concorda do que eu disse? Você vê que isso tudo hoje nos dias atuais? Alguém além de mim vê isso? Que tudo isso é real nos dias de hoje? Então Jesus falou assim, quando você vê essas coisas, está próximo. Diga para o seu irmão, está próximo. Está próximo. Agora eu quero passar para outra parte da nossa mensagem. Como devemos nos preparar para a volta de Jesus? Mas antes disso, alguém aqui deseja a volta de Jesus? Alguém deseja? Mas Júlia, você talvez não vai casar, e aí, irmã? Jesus primeiro. Não, vamos aplaudir, irmão. Ela falou Jesus primeiro. Não, mais forte. Porque tem um monte de jovens que você fala assim, ó, Jesus está voltando, ele está lá com ele assim, antes de eu casar não, antes de eu casar não, antes de eu casar não, antes de eu casar não. Como se, sabe, a volta de Jesus fosse a pior coisa, como se fosse perder alguma coisa. Irmãos, quando Jesus voltar, nós estaremos para sempre. Para sempre. Não é um tempo. Não é como alguém ensina erradamente que há um purgatório, que há um lugar temporário. Não, irmãos, é para sempre. Você estará para sempre com o Senhor. Você sabe o que é para sempre? Para sempre é eternidade, é para sempre. Não há limites de dias, de horas. Como devemos nos preparar para a volta de Jesus? Diante de todos os sinais que estão aí. Como igreja de Jesus, ela deve responder o seguinte: manter-se vigilante e preparada. Diga comigo, vigilante e preparada. Mateus 24, 42, no telão está assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Devemos viver com a consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Faz assim com a sua mão. Faz assim. Olha para cá, faz assim. Assim. Faz aí, irmão. Aí, assim. A mala está pronta? Está pronta aí? Tá, Isdário? A mala está pronta? Eliane, está bocejando. A mala está pronta? Está pronta? Paulo diz nas Escrituras: estejam prontos para quando ele vier. Para quando ele vier, você não vai deixar nada pendente. Você não tem aquela coisa assim, vou perder o trem. Você está de mala pronta para aquele momento glorioso da volta dele. Falou assim, esteja vigilante, porque ele conta a parábola das 10 virgens. Quantas foram? Quantas foram? Quantas ficaram? Quantas esperavam o noivo? Quantas foram? Quantos estavam na cama? 2. Quantos foram? Quanto ficou? Quantos estavam no campo? Quantos foram? Quantos ficaram? Uai. Todos eles que Jesus fala, irmãos, não foi o pregador, não foi alguém que foi lá e escreveu, foi Jesus que disse:
olhe para isso, porque o dia que eu vier, muitos estão esperando, mas 50% não estão preparados. Não se prepararam, não vigiaram, não guardaram, não cuidaram. Irmãos, quantas pessoas começam, firme. Está chovendo, estou lá. Está com sol, estou lá. Tem energia, estou lá. Tem oração, estou lá. Tem jejum, estou lá. Tem bonança, estou lá. Mas tem doença, estou lá também. Porque servir a Deus, irmão, não é só no dia de sol, é no dia de chuva. Porque tem muita gente que, irmãos, porque não entenderam o Evangelho, eles dizem, mas Deus não me ama, porque está permitindo eu acontecer isso comigo, irmãos. Você está numa igreja bíblica. E nós sempre falamos que não é pelas circunstâncias que nós servimos a Deus. Não é pelo que Ele me dá. Não é o que eu tenho em troca. É pelo que Ele é. Irmão, você não entendeu. É pelo que Ele é. Você não serve a Ele, não é pelo que Ele te dá, mas é pelo que Ele é. Você não toma alguns posicionamentos, não é pelo aquilo que você vai ter de bênção. Não, irmão, para de ficar correndo atrás da bênção e abraça o abençoador. Porque tem gente que é só bênção, a bênção. Irmãos, a bênção se tornou uma maldição na sua vida. A bênção é um bezerro de ouro. Então quebra a bênção e abraça o abençoador, porque as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Então, primeiro, mantenha-se vigilante e preparado. Segundo, viver em santidade. Diga, viver em santidade. Hebreus 12, 14, eu vou esperar os meninos colocarem o texto. Se você não tiver Bíblia, para você ver o que a Bíblia diz sobre esse viver em santidade. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, diga comigo, ninguém, mais forte, verá o Senhor. Irmãos, eu já vi teologia por aí, diz assim, você vai até para o céu, mas você não vai ver o Senhor. Imaginou, você está no céu e não vê o Senhor? Não, irmãos, aqui a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Tem gente que ele faz um quadro de Jesus como um loteamento, esse Alphaville, essas coisas assim, né? Sabe aquela coisa assim, que tem, sabe aqueles lugares assim que são mais para elite? E aqueles estão lá longe, lá no bar. Um assentamento, tem gente que acha que tem, não, fulano vai pelo fogo, ele vai ficar lá na favela. Irmão, no céu não tem favela. No céu, o Senhor é o nosso sol da justiça, aleluia. A Bíblia diz que lá não vai precisar de sol, porque Ele é o sol da justiça, aleluia. E aí, irmão, tem muita gente que fala assim, não, irmão, porque tem que fazer, irmão, antes de você fazer, seja para Ele. Antes das suas mãos, Ele quer você. As mãos é consequência daquilo que está aqui dentro. Irmão, é consequência daquilo que está aqui dentro. Tem gente que faz as coisas por causa de pastor, por causa do líder, por causa... Não, irmão, para. É muito bom a gente honrar uns aos outros, amém? É cultura do reino de Deus. Mas não adianta você honrar o seu pastor e desonrar a Deus. Não adianta você honrar seu marido e desonrar a Deus. Não adianta você honrar a Deus e desonrar o seu marido. Porque é um princípio do céu, a honra. Mas vamos para lá, porque senão daqui a pouco o bicho pega. C, no que estamos falando, proclamar o Evangelho com urgência. Estou falando sobre como devemos nos preparar para a volta de Jesus. Proclamar o Evangelho com urgência. Mateus 24, 14 diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo e em testemunha a todas as nações, e ele então virá o fim. A missão da igreja é evangelizar com urgência, pois o tempo está se esgotando. Irmãos, quem tem mais de 5 anos de crente que levanta a mão? A maioria. 10 anos de crente. 20 anos de crente.
30 anos de crente. Quantas pessoas você já ganhou por Jesus? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? E ganhar não é apenas levar para frente na igreja, levar, vamos lá para você aceitar Jesus. Não, ganhar para Jesus é você levar essa pessoa a conhecer a Cristo, levar ela, discipular, até que ela comece a fazer discípulos como você a fez de discípulo de Jesus. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus, irmãos? De verdade. Quantas vezes você já se empenhou na pregação do Evangelho? Ou você se acostumou, ou se misturou com um sistema que não pode falar de Jesus? Eu vi agora, hoje eu vi nas redes sociais, um cantor aí, um rapper, conhecido mesmo, que ele falou assim: hoje é o último show que eu estou fazendo como funkeiro, JP não sei o que lá, é outro JP, nunca nem ouvi falar, sei que é famoso, mas nunca vi falar. Aí ele, hoje é o último show que eu estou fazendo como cantor mundano, porque depois desse show, eu nunca mais farei músicas que não sejam para Jesus. E aí ele tocou uma música do Fernandinho, sobre nova criatura, sobre nova vida, eu não lembro a música agora, Galileu. E ele tocou, está informado, né? Muito bem. Irmãos, tem cantor que diz que é de Jesus, mas não larga a cachaça. Eu sou de Jesus, mas vamos tomar aqui um golinho, né? O boteco do fulano tal. E eles oram, faz culto e entrega isso, faz aquilo e coisa e tal. Irmãos, entregar para Jesus é verdadeiramente entregar para Jesus. É falar assim: eu tenho que abrir mão daquilo que não tem aprovação de Deus, eu vou entregar para Ele. Eu vou entregar para Ele. Você veio hoje aqui, debaixo de uma chuva, chovendo. Para alguns, uma chuva forte, estava mais intensa. Alguns já vieram bem fraquinho, mas você veio. Teve irmão que às vezes, e eu não vou julgar, mas tem irmão que às vezes mora aqui pertinho e não veio. Não veio, não, está muito bom, estou em casa, vou assistir o culto online. E ele deve estar assim: pastor, vira para o seu irmão, manda uma mensagem para ele, não agora, mas depois, fala assim: pastor, estava falando de você lá na igreja. Fala: pastor, estava falando de você lá na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. O irmão Aldair, não é isso? Adailton, a Valmirene e a Amanda vieram lá de Campo Maior, debaixo de chuva, para participar do culto. Praticamente 40 quilômetros, debaixo de chuva, pegando a BR-153, para poder estar aqui cultuando a Deus. E aí, nós precisamos o quê? Entender que nós temos uma missão. Enquanto Jesus não vem, vamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Para Ele, irmãos. Vamos evangelizar, vamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Semana passada, a última vez que eu preguei aqui, eu falei assim: irmão, quando você estiver aí no seu trabalho, na sua casa, vai lá, levanta, abençoa na porta do seu comércio, levanta a mão e faz uma declaração, libera decretos. Quantos fizeram? Elisângela levantou, 2, 3, 4, 5, numa igreja onde aquele dia, 6, 7, numa igreja onde tinha quase 200 pessoas, 7 pessoas responderam a um chamado de Deus, para onde que ele está. Teve um irmão que era 4h30, irmão Joaquim Júnior, 4h30 da manhã, ele fez um vídeo abençoando seu local de trabalho, me marcou e está aqui, ó, pastor, estou obedecendo a sua ordem, porque essa ordem não é do pastor Jean, é uma ordem de Deus, para as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós acreditamos mais no que o sistema diz, do que aquilo que Deus está falando aqui no nosso dia a dia. Porque a Bíblia diz: crede nos vossos profetas e prosperareis. E nós precisamos pegar essa palavra que Deus fala conosco e falar assim:
eu não posso viver a vida que eu estou vivendo, eu preciso mudar minha vida porque Jesus está voltando, e eu sei que Ele é mais importante do que qualquer coisa. Não é por uma questão de ir para o céu ou para o inferno, é uma questão de estar para sempre com Ele, irmãos. Então, irmãos, a pergunta crucial é: e se Ele voltar hoje? Se Ele voltar hoje, você está pronto? Você estaria pronto? Coloque para mim Apocalipse 22, 20. Apocalipse 22, 20. Toda a igreja leia. Agora os 3 adolescentes que estão lá atrás, leia para nós. Os 3 adolescentes que estão aí atrás, leia para nós. Leia aí para nós. Os 3. Eu amo vocês. Leia aí para nós. Vamos novamente, igreja, porque eles vão ler junto com vocês. Vamos lá? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. E eu quero perguntar para você: você está preparado para a volta de Jesus? Se Ele voltar hoje, você está pronto? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já fez uma decisão pública por Ele? Você realmente está levando o seu cristianismo sério com Ele? Irmãos, durante um culto que é uma coisa de nem 2 horas não é, a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente vê gente tirando foto, a gente vê gente negociando, a gente vê gente falando sobre isso e aquilo, e a gente esquece que a gente está diante de Deus. A gente está diante de Deus. A gente está na adoração aqui, irmãos. Nós não estamos aqui para cantar música, irmão. Nós estamos aqui para adorar. Nós não estamos aqui para trazer dinheiro para a igreja. Nós estamos aqui para sacrificar, ofertar a obra de Deus. Nós não estamos aqui para entreter crianças, irmão. Nós estamos aqui para evangelizar as nossas crianças, para que elas conheçam Jesus cada vez mais cedo. Nós não estamos durante a semana nos PGs, nas casas, apenas porque a gente não tem tempo. Não, irmãos, todo mundo aqui é ocupado. Todo mundo aqui trabalha muito, mas nós estamos durante a semana nos nossos lares, sabe para quê? Para ganhar pessoas para Jesus, levar pessoas para o céu. Se eu não tiver isso, meu irmão, no meu coração, o meu evangelho se perdeu. Aí eu venho para a igreja pela bênção, e eu esqueço do abençoador. E eu quero fazer essa pergunta para você: você já entregou sua vida para o Senhor Jesus? Você já entregou sua vida para Ele, ao ponto de dizer assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero esse evangelho, eu quero esse evangelho. Esses dias atrás, nós estávamos aqui no culto de ação de graças. Eu trouxe uma mensagem pesada, dura, irmãos, falando seriamente sobre trazer a presença de Deus na prefeitura, sabe, na Câmara dos Vereadores, na nossa sociedade. Pesada, irmãos, pesada. Falando sobre essa importância de nós amarmos essa cidade, porque Deus ama essa cidade. E Deus não ama prédios. Diga comigo: Deus não ama prédios. Deus ama pessoas. E aí o nosso irmão estava ali. Me ajuda o nome. Leandro. O Neto estava aqui. Terminou o culto. Ele veio aqui na frente. Falou assim: pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero servir a Jesus nessa igreja. Eu quero. Não é por causa de homens. Não é, irmãos. Não é. Um visitante, na mensagem que eu preguei naquele dia, ele não ia ficar, porque foi pesada. E os irmãos sabem como que é. Mas é de saber o quê? Que Jesus está chamando. Irmãos, Jesus está voltando e está chamando um povo para si. Um povo que
que é entregar não apenas o seu coração, mas entregar tudo a Ele. Podemos colocar de pé? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá buscar de olhar, e tem este tempo como Ele irá, e na sua glória com Ele morar. Ele vem.
Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Eu não posso terminar este momento nosso de adoração sem perguntar para você. Você que ainda não fez a sua entrega pessoal para Jesus. Eu quero pedir que a igreja toda abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Porque esse convite é para você. Às vezes você é evangélico. Você já até batizou. Você frequenta célula, você frequenta ministério, mas você ainda não entregou sua vida para Jesus. Essa é a noite. Quem gostaria de entregar sua vida para Jesus como único e suficiente Salvador? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe. Quem mais quer entregar? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Quem mais quer fazer essa entrega? Deus abençoe. Quem mais quer fazer essa entrega? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Irmãos, eu estava com uma dor no peito, e algumas pessoas têm se sentido angustiado ultimamente, sobre incertezas do dia de amanhã. E eu estava ali, eu não ia fazer o apelo. Normalmente eu não costumo fazer o apelo assim. Tem muito tempo que eu não faço apelo. Tem muitos dias que eu não faço apelo. Mas hoje é noite de salvação. Hoje é um marco na sua história. E eu quero não constranger você, mas eu quero que você, diante de Deus e diante das testemunhas, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu sei que você levantou sua mão, e eu sei que eu não costumo fazer isso, mas Deus me leva a fazer isso, que a Bíblia diz assim: aqueles que me confessarem publicamente diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então é um tempo agora de você vir à frente e dizer assim: Jesus, é com o Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Enquanto que essas pessoas vêm à frente, cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Para acompanhar esses queridos que vêm à frente. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Deixa eu dizer algo para vocês, olhando todo para vocês. Eu estava lá em casa domingo passado, ouvindo a mensagem daqui de noite. E aí Deus falou comigo: você vai pregar sobre a minha volta. Você vai falar sobre a minha volta. E eu fiquei a semana toda no azeite nessa mensagem, meditando. Eu disse para a Ira, domingo eu vou pregar sobre a volta de Jesus. E aí Deus foi confirmando essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele não quer apenas levar as pessoas para Ele através de uma morte, através do terminou, não. Mas Ele quer que você comece a vida eterna agora. Porque quando a vida eterna começa? A partir do momento que você faz uma decisão pública por Jesus, filho. É quando você fala assim: Jesus, eu por mim mesmo, eu não dou conta não, mas o Senhor me recebe. Porque a Bíblia diz assim: vinde a mim, todos. Todos. Ele não fala assim: você esteja bom, você vem. Não, é para vir. Que quem vai fazer a obra, quem vai fazer a obra é Jesus. A gente entrega e faz a obra. Por que ela está sozinha? Porque não tem umas 10 moças aqui com ela? Por que não tem umas 10 irmãs com a irmã ali? Os homens estão fazendo a tarefa de casa aqui, ó. Qual é o nome do senhor? Hélio. Seja bem-vindo à família de Deus, seu Hélio. Seja muito bem-vindo à família de Deus. Deus trouxe o senhor hoje aqui. Uma nova vida Deus vai trazer para o senhor, um novo entendimento. Amém? Seu neto, foi Deus que trouxe o senhor aqui. Olha, o senhor nasceu de novo tem poucos dias, já trouxe o seu irmão. Olha só, o tempo do Senhor tá. Deus quer usar a sua vida para ganhar outras pessoas. Mais gente, né? Seja muito bem-vindo. Isso aqui é... Seja bem-vindo. Vem cá, minha filha. Seja bem-vindo. Minha irmã, seja frutífera. Vem. A igreja estenda a mão para cá. Estenda as mãos. Irmãos, presta atenção, irmãos. O irmão tem nem um mês de convertido, já está trazendo gente. Já está ganhando pessoa.
esse ano é o ano de fazer discípulos. Então, irmão, se você não abrir o olho, Deus vai dar a oportunidade que você tem para passar para outro. Mas isso não vai acontecer. Todos estão convidados para a sala de imersão. Quem ainda não fez o batismo, amém? Todos, para conhecer mais da sua fé. Não é obrigado a batizar, não. É só participar. Deus vai fazer grandes coisas. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, fortalece a vida dos teus filhos. O Senhor os conhece, o Senhor os trouxe aqui. O Senhor está escrevendo os seus nomes no livro da vida. Na eternidade o Senhor já os tem, ó Pai. E eu sei que é um marco na cada família, em cada família que está aqui, ó Pai. Eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas. A festa no céu e a festa na igreja agora. Por essas pessoas que entenderam que não querem mais uma religião, mas querem Jesus. Querem Jesus, querem Jesus, querem Jesus. Eu queria que vocês que vieram aqui à frente, olhem para lá. Vira as costas assim, olha para lá. Sejam bem-vindos à família Ágape. Sejam bem-vindos. Receba o abraço. Aleluia. Os irmãos se assentem, por favor. O pessoal já vai colocar mensagem lá. Pastor, acabou. Acabou o tempo. Se assentem, meus queridos irmãos. Defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Dácio tem um aviso. Vem cá, Dácio, rapidinho. Vem cá, Dácio. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Meus irmãos, eu quero honrar o pastor. Sentindo no meu coração, eu fui ontem para a fazenda do meu cunhado. E lá eu vi assim várias melancias. E eu olhei para elas e vi a construção, o início, né? Um pouco dela, a construção da casa do pastor. Eu queria que os irmãos, são melancias que valem aí 30, 40 reais, mas que dessem 10 reais por cada melancia que está naquele carro. Tem uma caminhonete ali com essas melancias. Aqueles que podem. E aqueles que não podem pagar hoje, não tem importância alguma. Pega o Pix do pastor, leve, não deixe de levar a melancia, mas leva aquelas melancia e passa esse Pix para o pastor, tá bom? E vamos juntos honrar aquele que está sempre nos honrando, tá bem? Então fique aqui o meu recado, o meu pedido e o apoio ao pastor e à pastora Ilha. Para quem não entendeu, ele tem 50 melancias e ele não pode voltar para casa com essas 50 melancias. Cada melancia 10 reais, é isso, né, Dácio? 10 reais cada melancia. Tá bom? Irmãos, amém? Tá? Onde que está a caminhonete, ô Dácio? Você vai colocar na porta aí, né? Então tá certo. Outra coisa, irmãos, o pessoal aí do Ministério do Café disse que tem um café maravilhoso em chá, aleluia. Alguém traga para mim um chá de R$1, tá? Eu vou estar atendendo o pessoal aqui. Um chá de R$1 para mim e para a Ilha. Mas é R$1 meu, tá, irmãos? O chá também pode, para mim, R$1. É um chá. Vamos colocar em pé? 25 centavos. Hã? O Pix. Coloca o meu Pix aí,
Você tem aí? Na rua não tem melancia, estão falando. É 20, 30 reais. Deixa eu lhe falar, irmãos. Essas ações que vários irmãos estão fazendo, a gente não pede, viu, irmãos? Eles estão fazendo. Eu fico constrangido com essas coisas. Mas eu creio que Deus está movendo os corações. E sobre a questão da ação entre amigos, lá do Bezerro, ainda não completou. Não completou, ainda tem vários números. Então nós estamos esperando. Se não completar, até o final desse mês a gente vai estar fazendo o sorteio. Amém? Amém? Colocou aí? Não, esse é o da igreja. Esse é o da igreja. O meu... Espera aí que eu vou falar para eles. É porque eu não sei, é o CNPJ da minha empresa. Eu vou mandar lá para eles vão colocar agora. Quem ainda aguarda mais um minuto aí? É CNPJ, é Prime Consultoria. Como o Pix hoje não pode ser feito do CPF, né? Então tem que fazer pelo CNPJ, tá? Não, 44, 515, 217. Aí. 217, 00. Esse é o Pix. Vamos orar? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Deus abençoe, uma ótima semana. E domingo pela manhã, Tetelestai, imersão, escola bíblica. E durante a semana nós temos aí os PGs. Deus abençoe.